pessoal, estamos nesse momento no cenáculo, que fica no Monte Sião, na cidade exterior de Jerusalém, na verdade chamada de Jerusalém Alta, curiosamente no mesmo local, um andar acima, de onde fica o túmulo de Davi. E aqui aconteceram muitas histórias bíblicas interessantes, especialmente a última ceia de Jesus com seus discípulos aqui na terra, antes de seguir para o caminho da crucificação que todos nós conhecemos e está registrado nos evangelhos. É interessante perceber que a palavra cenáculo não existe na Bíblia, na verdade é uma palavra latina que vem de ambiente de ceia ou de cena ou jantar. Porém, temos expressões no hebraico, no grego, que muitas vezes podem ser interpretadas como cenáculo, não apenas no Novo, mas também no Antigo Testamento. Para exemplificar, é no cenáculo, por exemplo, que a Bíblia fala de o profeta Elias ter ficado hospedado num quarto superior para hóspedes em Sarepta, provavelmente um cenáculo. Cenáculo era num andar superior, onde você recebia convidados para um jantar, para um momento social. Nós temos também na Bíblia uma referência ao Templo de Salomão ser cercado por aposentos. E esses aposentos provavelmente eram cenáculos. O seu templo tinha pelo menos 3 andares. Vemos também Acasias, rei de Israel, que acidentalmente caiu do seu aposento superior, que possuía grades nas janelas, também um cenáculo. No Novo Testamento, nós temos um exemplo muito conhecido, que é o exemplo onde Matias foi escolhido para ocupar a posição de Judas Iscariotes, no capítulo 1 de Atos, e também aparece um local que é chamado de Quarto Alto, de onde Dorcas ressuscitou, Atos capítulo 9 e versículo 39. Também existe um cenáculo que se tem a referência de onde Paulo pregava e um jovem por nome Eutico caiu de uma janela e milagrosamente foi curado. Agora, a passagem talvez mais importante que eu poderia trazer nesse vídeo para você é que foi aqui também que os discípulos se reuniam para esperar o que se cumpriu no dia de Pentecostes. A Bíblia diz, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa, todo este ambiente. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo ou conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Cada pessoa que estava reunida ao redor desse cenáculo se maravilhava porque ouvia, enquanto os discípulos oravam em outras línguas, no seu próprio idioma, Deus sendo engrandecido. E de uma certa forma, esse nascimento, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos da igreja, representa como a igreja já nasceu com uma vocação missionária, já nasceu com uma vocação de alcançar todas as nações, todos os povos. Temos aqui no cenáculo influências das 3 grandes religiões monoteístas. Temos uma oliveira moderna que você vê nesse momento, uma representação desses 3 ramos, também representando a paz. E eu posso finalizar fazendo um paralelo muito importante do que aconteceu no Pentecostes, nascimento da igreja, como uma correção daquilo que havia acontecido em Babel, no livro de Gênesis. Porque lá, quando os homens se reuniram para construir a Torre de Babel, eles de alguma forma tentaram promover unidade para tocar os céus, mas uma unidade com as motivações erradas e da maneira errada. O cenáculo, a mensagem do Pentecostes e a mensagem que o Espírito Santo carrega continua sendo uma mensagem de unidade, continua sendo uma mensagem de união, mas não como a união de Babel, porque fazendo um paralelo entre Babel e Pentecostes, nós podemos ver que em Babel os homens se juntaram para de sua própria iniciativa fazer algo que subisse até os céus. Mas em Pentecostes, nós vemos as pessoas se juntando para esperar a iniciativa divina e foi os céus quem desceram para tocar a terra. Jesus disse: vocês vão esperar
até que do alto sejam revestidos de poder. Isso nos mostra como a verdadeira unidade deve vir do alto, deve vir ordenada por Deus e não como uma projeção de um poder natural e meramente humano. Em Babel, vemos pessoas se reunindo com uma só língua, porque Deus diz, é um só povo, fala uma só língua, não há nada que possa detê-los. Mas em Pentecostes, nós vemos pessoas se reunindo de diversas línguas, como a Bíblia diz, pardos, elamitas, persas, gregos, e quando eles, de línguas diferentes, estão debaixo da influência do Espírito Santo, podem se entender na sua própria língua, porque unidade não é uniformidade. Unidade não é todo mundo ser igual, mas nas suas diferenças estarmos debaixo de uma mesma visão, de uma mesma mensagem, e foi isso que aconteceu também em Pentecostes. Em Babel, nós vemos as pessoas se esforçando para fazer algo e chegar aos céus. Em Pentecostes, nós vemos Deus descendo à terra para tocar os homens. Em Babel, o resultado é que eles vêm falando uma língua, eles voltam em confusão. Em Pentecostes, eles vêm com várias línguas, mas eles se entendem em uma só língua. De fato, eu posso dizer que o Pentecostes, o que aconteceu aqui, corrigiu o erro de Babel, que não à toa significa confusão. Finalizando essa analogia paralela entre Babel e Pentecostes, podemos entender que, assim como a gravidade ensina, tudo que nós jogamos de baixo para cima, não importa com quanta força a gente possa lançar, um dia vai cair. Ou seja, tudo que nós promovemos a nossa própria força, quando tentamos nos autopromover, quando tentamos fazer na nossa sabedoria, no nosso braço, um dia cai por terra. Mas da mesma forma, a mesma lei que faz com que o que vem de baixo caia, também diz que se algo cai de cima, vai ficar. Ainda que tentamos devolver, vai voltar mais uma vez. Ou seja, quando Deus estabelece algo sobre as nossas vidas, seja uma unção para liderar, seja um chamado, a unidade que Ele estabelece, a unidade que Ele ordena a bênção, homem nenhum pode destruir. Então aprendamos com essa mensagem do Pentecostes a esperar que do alto o Senhor possa nos revestir da capacidade para fazer o que Ele quer que nós façamos e não a nossa própria vontade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, usa a hashtag Bíblia Todo Dia, a hashtag Nas Terras da Bíblia e até o próximo vídeo.